Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de orações. Vamos abrir lá no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Daniel 6. A partir do versículo 10. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Aê. Amém. Como nós não temos muito tempo, então eu não vou ler o texto completo. Eu já vou lendo e nós já vamos ministrando. Daniel 6:10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Igreja, nós estamos vendo nesse texto que Daniel tinha uma rotina, sim ou não? A Bíblia fala que todos os dias ele subia no seu quarto, era um quarto em um segundo andar, e tinha janelas viradas para Jerusalém. Por que janelas viradas para Jerusalém? Daniel morava na Babilônia. Daniel, ele não foi embora junto com os judeus que voltaram para Jerusalém após os 70 anos de cativeiro. Eles foram libertos, e eu expliquei isso também no domingo, se eu não me engano. O rei Dário e o rei Ciro disseram, que eram medos e persas, disseram aos judeus: vocês agora não são mais escravos, vocês agora são exilados, ou seja, vocês podem comprar, vocês podem vender, vocês podem prosperar na terra da Babilônia, vocês podem estabelecer morada aqui, mas se vocês quiserem voltar para Jerusalém, nós vamos ajudar financeiramente, inclusive queremos que vocês reconstruam o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Mas Daniel faz parte daquela turma, assim como Esther, assim como Mordecai, que nós pregamos domingo, que não voltaram para Jerusalém, mas que ficaram exilados na Babilônia. Então, Daniel tinha um quarto aonde ele olhava e ele via as bandas de Jerusalém. Era como se você tivesse um quarto que mirasse Mirassol. Mirassol está para cá. Então, o seu quarto era virado a janela para cá, e 3 vezes ao dia, todos os dias, ele se colocava em oração, ele se colocava a buscar o seu Deus, ele tinha uma rotina de oração, ele tinha momentos de orações com o seu Deus. Versículo 11... Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Igreja, alguns homens fizeram uma lei justamente com a intenção maligna de prejudicar quem? Daniel. Por que prejudicar Daniel? Porque ele tinha uma rotina de oração. E se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que Daniel, nessa época, ele era governador. Ele era uma pessoa de posição, ele era uma pessoa de status. E as pessoas, invejando, foram lá e criaram uma lei.
uma lei onde eles tinham a certeza que Daniel iria desobedecer. Não, se nós criarmos uma lei voltada para a fé dele, para a religião dele, ele vai errar, ele vai falhar. Por quê? Porque ele não vai deixar de fazer, mesmo que tenha um decreto, mesmo que tenha uma situação envolvendo a vida dele. Aquelas pessoas tinham uma intenção no coração, a intenção de matar Daniel, a intenção de tirar a vida de Daniel. E qual que era a desobediência, qual que era a consequência, igreja? A morte. Ser jogado na cova dos leões. Versículo 13. Então, responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz as suas orações. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, em algumas Bíblias vai estar triste. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Enquanto a intenção no coração daqueles homens malignos era tirar a vida de Daniel, e para isso criaram um edito que era contrário à sua fé e à sua religião, para que ele pudesse desobedecer e ser condenado, a intenção no coração do rei era poupar a vida de Daniel. Hora que o pessoal falou para ele, não está escrito lá no edito, isso, tem que ser condenado. Ele falou, tá certo. Ele não tinha ideia de quem era a pessoa que eles iam acusar. E a hora que eles falam, então, Daniel, aquele que veio lá dos cativos de Judá, estava orando. A Bíblia fala que o rei ficou muito triste. E ele pôs no coração, vou dar um jeito de salvar Daniel. Vou dar um jeito de poupar a vida dele. Vou dar um jeito de ajudar Daniel. Eu vou dar um jeito de tirar Daniel dessa situação. E sabe o que é interessante, igreja? Às vezes a gente passa pelos textos e não se atenta com as palavras. Mas a Bíblia fala no versículo 13, então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti. Eles desprezavam Daniel. Além da inveja, eles desprezavam Daniel por ser judeu. Porque Daniel, aqui, ele já não era mais um cativo. Para falar a verdade, se você ler todo o livro de Daniel, você vai ver que quando Daniel era filho de príncipe, ou seja, lá em Jerusalém, o pai dele deveria ser alguém muito importante no reino de Jerusalém. E ele foi separado pela sua inteligência. E aí ele faz aquele propósito de não comer os manjares do rei, somente os legumes e as frutas, e ele se torna muito mais inteligente que todos os outros, até os magos da Babilônia. E aí, quando ele revela alguns sonhos de Nabucodonosor, foram 2 sonhos, e depois a mãozinha lá de Belsazar, ele é colocado como governador. Só que as pessoas desdenhavam de Daniel. As pessoas não tinham ele como uma pessoa de posição. Não tinha ele como uma pessoa que tinha uma certa, como que eu posso dizer, significância no reino. Eles desprezavam.
é dos escravos de Judá. É um dos escravos de Judá. Igreja, quantas pessoas não desprezam a gente, né, no trabalho, na nossa posição, às vezes numa fila de banco, numa fila de lotérica, em alguma circunstância. Quantas pessoas não desprezam a gente? Daniel não foi diferente, é um dos prisioneiros lá, é um dos cativos. Aqui ele já não era cativo, aqui ele já era muito conhecido, inclusive. Aqui ele já tinha muito prestígio, vamos falar assim. Versículo 14. Nós já lemos, né? Vamos ler de novo. Quando então ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, é uma lei, Medo e Persa. Nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Eles eram tão astutos, eles eram tão petulantes, tão arrogantes, tão soberbo, que eles colocaram o rei na parede. Eles chegaram no rei e falaram assim: sabe, rei, você está tentando livrar, parafraseando, né? Lógico que eles não falaram isso para o rei, mas tipo assim, na cabeça deles: sabe, rei, você está tentando livrar um homem lá, só que uma lei Medo e Persa não pode voltar atrás, e você sabe disso. Ou seja, se você não jogar Daniel na cova dos leões, você morre. Você vai morrer. E é aqui que eu acredito, não está escrito, mas que quando Daniel é livre, é liberto da cova dos leões, e nós vamos ver daqui a pouco, e todos conhecem essa história, quem que vai para a cova dos leões? Eles. Por quê? Por causa da petulância, por causa da arrogância. Eles enfrentaram o rei, eles enfrentaram o cara que havia dominado aquelas terras. Eles chegaram e falaram assim: você sabe que não pode voltar atrás, que não tem como você voltar atrás, e começaram a pressionar o rei. E o rei, a Bíblia conta que a intenção do coração dele era livrar Daniel. Por quê? Porque Daniel era amigo dele. Daniel era um cara que já tinha provado por A mais B a força do seu Deus. Daniel era alguém diferente, muito diferente daquelas pessoas que o invejavam, que desdenhavam dele, do Deus de Israel. Vamos continuar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Igreja, o cara determina uma lei que não poderia adorar nenhum outro Deus, pedir a nenhum outro Deus ou homem, a não ser a ele, porque ele era o dominante. Daniel tinha um costume, tinha uma rotina de buscar o seu Deus e não mudou. Ele continuou aquilo. E isso iria lhe custar a vida por causa da astúcia, por causa da intenção maligna do coração de algumas pessoas. Mas quem que intercede por ele, igreja? O próprio rei. O rei falou: teu Deus, que você serve, Daniel, vai te livrar. Ele te livrará. Ele está falando no futuro. Ele vai te dar a tua vitória. Eu tenho que cumprir a lei aqui, Daniel, mas só que o teu Deus vai te livrar.
o teu Deus te livrará. E isso é tão verdade, que vamos continuar lendo o que fala na continuação dos versículos aí. 17, e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei ficou a madrugada inteira, a noite inteira, intercedendo por Daniel. A noite inteira, preocupado com Daniel. Versículo 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Igreja, olha o paralelo que nós vamos fazer aqui. A hora que ele ficou sabendo que a pessoa que tinha desobedecido a sua sentença era Daniel, o que ele fez? Ficou enrolando, sim ou não? Ficou enrolando. Não vou cumprir. Vou dar um jeito de livrar Daniel. Até que ele colocou ele na parede e ele teve que cumprir. Ele foi lá, cumpriu o edito no finalzinho da tarde. A Bíblia fala que ele foi para a casa dele naquele momento, depois de selar a cova, e não dormiu durante a noite toda. No outro dia de manhã, nos primeiros horários deles, que é logo 5 horas da manhã, 5:30, ele ficou enrolando? Não. Ele foi para onde? Para a cova, correndo. A Bíblia fala que ele levantou-se com pressa e foi até a cova dos leões. E vamos ler o que aconteceu lá. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se, não, isso eu já li, né? E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ou seja, lá de dentro da cova, Daniel saúda o rei. Lá de dentro da cova, Daniel responde ao rei. Daniel mostra que aquela oração, o teu Deus te livrará. E agora de novo ele fala assim: será que o teu Deus conseguiu resolver essa situação aí? Será que o teu Deus conseguiu te ajudar nessa circunstância? Igreja, nós podemos ver que Esther foi a mesma coisa que nós pregamos domingo. O que Mardoqueu falou para sua sobrinha Esther? Se você não fizer nada, Esther, Deus vai levantar alguém para fazer. Se você não tiver atitude, Deus vai mandar socorro de algum lugar. Mas ai de você, ai da sua família, porque eles vão descobrir que você também é judia, e você vai pagar o preço também. Ou você acha que você vai ser liberta por ser esposa do rei Assuero? Igreja, se você ora, se você busca, você é como um vagalume, você tem uma luz, e sempre vai ter a jiboia, a serpente, querendo te devorar. E tem até uma ilustraçãozinha que roda muito as redes sociais, que está lá a serpente tentando abocanhar lá o vagalume, de repente o vagalume para e fala: peraí, por que você quer me matar, me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu não vou satisfazer a sua fome. Qual que é o motivo que você quer
me matar? E a serpente responde para aquele vagalume: o teu brilho me enoja, o teu brilho me atrapalha, eu tenho raiva de ver você brilhar, eu tenho raiva de ver a sua luz, então eu quero apagar. Igreja, nós que oramos, nós que somos cristãos, nós que tentamos viver uma vida santa, porque nós não somos santos, nós somos pecadores em busca da santidade. Então não se cobre ser perfeito, porque você nunca vai ser. Você vai colocar um fardo muito pesado nas suas costas, que depois pode fazer você até cair de uma vez. Então entenda que você é pecador. Eu gosto muito daquele texto de Romanos capítulo 7, onde Paulo, o nosso Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, que viu o próprio Cristo de frente, ele fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que muitas vezes eu não quero fazer, este eu faço, porque o pecado habita em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que pagou o preço pela minha vida. Então, não adianta você achar que você é santo. Não é. Às vezes, as pessoas erroneamente não tomam a ceia. É porque eu não estou bem e tal. Igreja, você não é santo. Você precisa do corpo e do sangue de Jesus. Você necessita da graça de Jesus. Então você precisa participar. E Deus sempre vai levantar, Ele sempre vai enviar, Ele sempre vai vir com a provisão, Ele sempre vai vir com o livramento. Assim foi na vida dos judeus através da vida de Esther. E assim foi na vida de Daniel através do rei, naquele momento Medo-Persa. Ele sempre vai vir com um livramento. Pastor, mas eu estou correndo o risco de morte. É nessas horas que ele se levanta. Pastor, mas a minha situação está difícil. É nessas horas que você vai ver o agir do Senhor na sua vida. Vamos continuar lendo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe por que o anjo me livrou, rei? Porque o Senhor olhou para mim e não viu falha, não viu erro, teve misericórdia da minha alma, e viu no meu coração, que a hora que eu estava orando lá, as 3 vezes que eu orava, não era para ir contra a sua vontade, não era para desobedecer a tua lei, para te desagradar, não, era para agradar o meu Deus, não tinha nada a ver com você, eu não tinha intenção nenhuma com você, porque tem gente que é assim, né, mandou não fazer, eu vou fazer, só para ele ver que eu posso fazer, intenção maligna, a pessoa tem intenção de afrontar, como aqueles homens fizeram com o rei, como aqueles homens encurralaram o rei por causa do edito. Tem pessoas que têm, não, a minha mulher falou que não é para mim pôr roupa suja, que eu vou pôr, só para ela largar de ser besta, porque eu sou o macho aqui em casa, é afronta. Mas Daniel fala assim: rei, Deus olhou para mim e viu que eu não tinha intenção nenhuma de te afrontar, eu não tinha intenção nenhuma de te desobedecer, eu só não podia desobedecer o meu Deus. É lógico que não tem nada disso escrito aí, mas eu estou parafraseando o que estava acontecendo naquele momento. Então o rei Dário
escreveu a todos os povos. Não, minto, vamos voltar um atrás aí que eu pulei um versículo. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Olha, afrontaram o rei, foram lá afrontosamente desafiar o rei. Você não falou? O edito não estava selado? Tem que jogar Daniel na cova dos leões. E o rei fez contra a sua vontade. O rei entendeu que ele foi enganado, igreja. O rei foi iludido, o rei foi enganado. Porque se ele soubesse a intenção daqueles homens, ele não tinha assinado e não tinha selado aquele decreto. Aí o que ele fez? Traga lá os bonitão, os acusadores. Tragam eles para mim. Só que qual que era a intenção do coração deles, igreja? Maligna a morte de Daniel. Maligna a morte dos judeus. Maligna, invejosa. Eu quero usar o mesmo texto de Daniel que nós acabamos de ler do versículo de cima. O que ele fala para o rei? Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões, porque ele viu no meu coração que eu não tinha maldade contra ele e nem intenção contra o teu decreto, ó rei. Mas a hora que o anjo veio para olhar o coração daqueles homens, o que eles encontraram? Intenção maligna. Pessoas maliciosas, pessoas maldosas, pessoas que tinham o coração cheio de raiva, de ódio, de inveja. Aí vamos continuar lendo. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Ou seja, igreja, não chegaram nem tocar o chão. Trouxeram consequências para a família inteira, porque quem foi jogado junto com eles? As esposas e os filhos. As esposas e os filhos. A nossa desobediência, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba, sempre vai acarretar em nós, na nossa casa, com o nosso cônjuge e nos nossos filhos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o único Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra, salva, opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Além de Deus te dar um livramento, Ele te coloca em cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Vale a pena orar? Vale. Vale a pena buscar? Vale. Pastor, mas eu vou seguir, eu vou atrair perseguições, como o senhor contou lá da serpente e do vagalume. Vale a pena. Vale a pena. Porque as pessoas vão te justificar. Deus vai levantar alguém para intervir por você. Deus vai levantar alguém.
te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para poder te livrar, te salvar, e Ele vai te prosperar, Ele vai te fazer crescer. O que Dário fez? Determinou um decreto. Todos os povos da terra das províncias da qual eu sou rei. E naquela época, a Babilônia, de Nabucodonosor, dominava a terra. O Império Persa dominava a terra. Na verdade, era o Império Caldeu. E depois o Império Medo-Persa destrói lá, acaba com o reinado babilônico, e eles dominam a terra. Então eles mandam decretos para todas as províncias ali do Oriente Médio. O Deus de Daniel é o único Deus. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Olha o testemunho, igreja. Olha o tamanho do testemunho que a oração de Daniel alcançou. O próprio rei Dário orou por Daniel, intercedeu por Daniel, e Deus mandou o anjo, Deus mandou livramento. Igreja, Deus olha a intenção do coração, Ele olha lá dentro. É só vocês se atentarem para aquele texto de Davi. Davi adultera com Batseba, Davi ordena a morte de Urias, o seu esposo, e no entanto o que Deus fala? Davi tem um coração conforme o meu, porque ele se arrepende. Por mais que ele pecou, ele se arrepende. Por mais que ele errou, ele se arrepende. Eu sempre bato numa tecla. Hoje, no século 21, o século do conhecimento, o século da igreja morna, a maior dificuldade do ser humano é arrependimento. A maior dificuldade do ser humano é falar assim: eu errei, eu fiz errado. Vocês podem prestar atenção, a pessoa erra, ela não tem a humildade de falar assim: eu errei, eu falhei, essa circunstância está assim porque eu errei. Não, ela começa, mas sabe o que é? Eu errei por causa do fulano, eu errei por causa do ciclano, eu errei porque eu não tenho condição de fazer isso, eu errei porque eu não tenho condição de fazer aquilo. Sempre quer justificar, sempre quer trazer alguma coisa para tacar o erro em alguém e justificar. Não, tem coisas que você tem que falar: eu errei, isso aqui eu que fiz, não era para ter sido feito desse jeito, eu errei, caiu. Eu fui pegar o ventilador para tirar dali da onde molha, e eu tirei e alguém foi lá e colocou no mesmo lugar. Eu fui puxar ele estava na tomada e eu não vi. O que aconteceu? Escapou da minha mão, quebrou aquela pecinha que segura ele. Aí o pessoal veio: mas o que aconteceu com o ventilador? O Guilherme até brincou, deve ter entrado um fantasma aqui de noite. Eu falei: nada, eu que fui puxar lá e enroscou, eu não vi, e quebrou, caiu, quebrou. E agora tem que arrumar, comprar pecinha ali e trocar. Igreja, aprende a confessar o seu pecado, a falar assim: Senhor, eu errei, eu falhei, estou pagando o preço pela minha consequência dos meus atos, por errar, e pede perdão, e você vai ver como Deus vai olhar a intenção do seu coração e vai te abençoar. A intenção de coração de Daniel era boa, agora a intenção do coração daqueles homens que acusaram Daniel era maligna, era uma intenção invejosa, uma intenção de morte. Eles queriam matar Daniel, tanto que ao serem jogados na cova dos leões, o anjo já não estava mais lá para fechar a boca dos leões, e a Bíblia fala que eles nem tocaram o chão. Amém? Glória a Deus. Vale a pena orar, igreja? Sim ou não? Amém, vale a pena, vale a pena.
vale a pena buscar, vale a pena se colocar na brecha, vale a pena pagar o preço. Dói. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas vale a pena. Se coloque de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, nosso Pai. Que a graça de Jesus venha sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado Jesus pela oportunidade, Pai, que nós temos de estar na Tua presença, Senhor.